Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br e acompanhe os nossos resumos todos os dias às 19 horas pela rádio que transmite a esperança. E chegamos na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Já estamos aí nos encaminhando já para metade do mês de agosto. Está passando rápido os dias, e pela graça de Deus e para a honra e glória dele, como eu sempre destaco, nós estamos aqui na lição de segunda-feira, que tem como título Codornizes e Maná. Esse título, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, e querido professor, querida professora, ele remete, à dupla provisão divina para o povo de Israel no deserto. Quando a gente fala de codornizes, a gente está falando da carne dessas aves, e ao mesmo tempo o maná, que tinha a representação de ser o pão do céu, Ambos, tanto as codornizes como o maná, eles foram dados, digamos assim, de forma milagrosa, por Deus, para atender a necessidade física do povo. Um outro detalhe que eu quero destacar é que esses alimentos, eles são símbolos do cuidado contínuo de Deus. Eu quero explicar por quê. Porque, contudo, diante de tudo que eu destaquei aqui, elas revelam a fraqueza do povo, sua constante murmuração, sua constante falta de fé e também de inquietação com as necessidades do presente. E ao mesmo tempo, eles, o povo de Israel, esquecendo dos milagres do passado. Será que isso não acontece nos nossos dias? Eu creio que sim. Muitas vezes a gente apresenta uma falta de fé, murmuração, inquieto, diante quando Deus ele não nos responde no momento que a gente quer, no dia que a gente quer, e ao mesmo tempo a gente esquece de tudo aquilo que Deus já nos fez. A provisão do maná, eu quero destacar que ela também, ela foi um lembrete do quarto mandamento, que é o sábado, mostrando que Deus ele estava ensinando não só a confiar, mas também a obedecer a sua lei. Quando a gente percebe a presença de Deus, eu quero destacar que Deus ele deseja nos prover uma provisão constante, porque ele é compassivo, e Deus ele tem em seu amor, em sua misericórdia, esse desejo, de nos prover as nossas necessidades. Porém, é importante ressaltar que a lição ela destaca que assim como Deus constantemente deseja nos abençoar, a gente percebe um povo reclamão que murmurava a todo momento, mas a murmuração deles não era uma murmuração isolada, era uma murmuração constante, e ao mesmo tempo eles esqueciam dos milagres do passado. E esse talvez seja o grande dificuldade que eles tiveram, que nós temos também, Eu falei na lição de ontem, e eu quero aproveitar o ensejo para repetir hoje novamente esse conceito, de que muitas vezes Deus nos abençoou ontem, e nós já esquecemos hoje. Muitas vezes nós estamos no turno da tarde, e Deus nos abençoou pela manhã, e a gente já esqueceu. Muitas vezes a gente está no turno da noite, apenas pegando aqui uma analogia de dia, de períodos do dia, de que Deus nos abençoou pela manhã, Deus nos abençoou à tarde, e à noite a gente está reclamando porque ainda Deus não respondeu aquilo que a gente esperava. E muitas vezes nós também
agimos que nem o povo de Israel, reclamamos constantemente. No caso do povo de Israel, a lição de hoje, segunda-feira, ela destaca que uma das causas da murmuração foi a falta de comida. Em Êxodo 16 relata a resposta de Deus diante disso. A gente percebe que, até a lição aborda isso, que muitas tentações na Bíblia envolvem, por exemplo, o motivo da reclamação do povo, que foi a comida. Eva, por exemplo, foi tentada pelo alimento. Esaú, lembra? Pelas leitilhas, né? Onde ele fez aquela troca ali com Jacó. E o próprio Jesus, ele foi tentado, porém ele não caiu, né, em tentação, pelo próprio Satanás. Mateus capítulo 4 destaca isso, os evangelhos, né, onde ele tentou Jesus, né, oferecendo ali todo tipo de alimento, né. Então a gente percebe que Moisés, ele ensina que o ser humano vive da palavra de Deus e não só do pão. Por isso vem a expressão da palavra de Deus, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não quer dizer que Deus não quer que a gente se alimente o alimento físico, porém ele quer dizer o seguinte: não é só o alimento físico, mas é o alimento espiritual. E assim como a gente não fica sem se alimentar, sem beber água, né? Nós também temos que dar um enfoque diariamente para o alimento físico, que é então Jesus Cristo, né, que é o nosso pão da vida. Ele também que nos sacia, ele também é a nossa água, né, que ele nos alimenta também através, destacando, né, como a Bíblia destaca que ele é a água da vida, ele é o pão da vida. O quarto parágrafo menciona de que o maná, ele foi o alimento celestial dado por Deus por 40 anos. E o maná, ele ensina, querido amigo, querida amiga, que Deus, ele é o Criador e ele também é provedor. E o maná, destacando o maná novamente, também ensina que Deus, ele deseja que eu e você venhamos aguardar o sábado por meio de milagres semanais. É interessante destacar que 4 milagres semanais do maná reforçaram a santidade do sábado. Então a gente percebe, por exemplo, em Êxodo capítulo 16, verso 9, a lição aborda que Deus deu o sábado ao seu povo para ser lembrado, mas não só apenas lembrado, mas também celebrado. Então é importante a gente entender que 6 dias nós trabalhamos, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus, e ele é santificado, ele é abençoado, e ele é um dia para ser celebrado. A gente percebe que quando a gente analisa a palavra de Deus, o maná também ele representa, né, como está descrito em Êxodo 16, 4 e 5, ele ensina que a dependência diária de Deus, ela era e deveria ser um foco do povo de Israel, assim como é nos nossos dias também. Nós temos que entender que a nossa dependência, ela não é apenas um dia da semana, 2 dias da semana, ela é todos os dias. Todos os dias deve ter, então, esse senso de dependência. Eu quero já destacar um detalhe importante na parte da lição de hoje, né, segunda-feira. Nós temos uma pergunta bem interessante, eu quero trazer ela aqui para a gente poder contextualizar, mas ao mesmo tempo eu quero agradecer você que está nos acompanhando e fazer o convite para que você possa compartilhar os nossos conteúdos, né, para que então possamos cada vez mais alcançar mais pessoas. Tem uma pergunta bem interessante, né, que foi a seguinte: qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu depois? Então Êxodo
16, né, a gente já está pontuando alguns detalhes importantes, alguns desses detalhes, né, mas a principal causa, inclusive eu já destaquei, eu reforço aqui, que a principal causa da reclamação do povo de Israel foi a falta de comida no deserto. E talvez muitos podem se perguntar, né, quando leem a Bíblia, ou outras pessoas também, elas podem dizer assim, mas eles estavam no deserto, imagina a situação deles, sem água, sem comida. Eu entendo a questão deles, talvez muitas pessoas possam imaginar dessa forma, porém, Deus queria desenvolver eles o seguinte, que não queria dar o maná, a água apenas um dia, Deus queria abençoá-los todos os dias, mas para isso eles tinham que desenvolver esse senso de dependência diária. Esse que é o grande lema que nós devemos aqui destacar. Agora, Deus, em sua misericórdia, querido amigo, querida amiga, Ele enviou codornizes à tarde e maná pela manhã. E isso estabeleceu também, além disso, né, instruções específicas para testá-los e também ensiná-los a confiar em sua provisão no sábado. Por que novamente vem essa questão do sábado, né? Porque Deus dava diariamente as bênçãos para eles, mas chegava na sexta-feira, antes do pôr do sol, eles deveriam então, eles recebiam o maná em dobro, e eles deveriam guardar uma porção dobrada do maná para o sábado. E era uma quantidade ali específica. Só que muitos deles, né, acabavam guardando em demasia, e esse alimento acabavam estragando. Isso não era a vontade de Deus, né? Deus queria desenvolver no povo de Israel também a questão da confiança de que a quantidade exata de que Deus estava provindo era a necessária. Sabe que muitas vezes a gente comete esse erro também, né? Às vezes Deus quer nos abençoar e a gente quer receber bênçãos multiplicadas. Deus pode nos dar bênçãos multiplicadas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, talvez Deus quer nos dar uma bênção só, e essa bênção é a bênção que a gente necessita. Só que às vezes, assim como o povo de Israel, a gente quer guardar as bênçãos como se Deus não fosse mais nos abençoar. Isso muitas vezes demonstra a falta de confiança na provisão de que Deus vai nos abençoar também no outro dia. Então é importante, pegando esse gancho, eu quero já encaminhar para a parte final, dizendo para vocês algumas lições. A primeira é que a gratidão precisa ser constante. Deus queria desenvolver também isso, ou seja, que eles fossem gratos a Ele todos os dias. E o sistema pedagógico de ensino que Deus quer ensinar a eles é exatamente esse senso de dependência. Agradecer a Deus pelas bênçãos de hoje é maravilha. Agora, agradecer pelas bênçãos que Deus fez no passado, maravilha também. Agora, difícil é agradecer as bênçãos que Deus já vai nos prover no dia de amanhã. Porque aí tem que ter fé, querido amigo, querida amiga, porque a Bíblia diz que nós temos que ter lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o que? É a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Segunda lição, Deus é provedor em todas as circunstâncias. E por que eu estou destacando isso? Porque Deus, Ele supre nossa necessidade tanto física como espiritual. Terceira lição é que comida pode ser um teste espiritual. E por quê? Porque o apetite, ele precisa ser discipulado. Ou melhor, o apetite ele precisa ser, não discipulado, né? Mas ele precisa ser disciplinado. Muitas vezes nós nos alimentamos de forma errônea. E eu não estou me referindo àquilo que a gente, não só apenas aquilo que a gente come, mas o excesso daquilo que nós comemos. Muitas vezes o nosso corpo ele já está, podemos dizer assim, né? Ele já está saciado, né? E a gente continua nos alimentando, sendo que o nosso corpo ele já consumiu o alimento necessário. E isso a gente tem que disciplinar, então, o nosso apetite. Muitos fracassos espirituais na Bíblia envolvem comida, querido amigo, querida amiga. O sábado
é uma bênção e não um fardo. O quarto mandamento, querido amigo, querida amiga, como diz a palavra de Deus, ele foi criado para o benefício do homem, como diz lá em Marcos capítulo 2, verso 27. A gente percebe em alguns livros da Bíblia, por exemplo, em vários livros da Bíblia que falam sobre o sábado, mas em Lucas capítulo 4, versículo 16, percebemos de que era costume de Jesus Cristo tanto guardar o sábado como ir na igreja também no sábado, Enfim, quinta lição é que milagres não devem ser tomados como garantidos. E por quê? Porque o povo de Israel, eles viam milagres diários, eles viam isso de forma presencial, mas ainda assim eles murmuravam. E por quê? Eles precisavam cultivar uma fé viva, uma fé que diariamente iria, podemos dizer assim, potencializar a fé deles. E uma sexta lição, e não menos importante, é que a obediência revela a fé. Porque as ordens sobre o maná ensinavam que o povo deveria não apenas confiar, mas deveriam obedecer a Deus. Eu quero finalizar o resumo de hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, com uma citação do livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 26, falando sobre a murmuração e esquecimento dos milagres. Ellen destaca que a incredulidade cegava-lhes os olhos, de modo que não viam a mão compassiva que os guiava. Que frase, a incredulidade deles cegava, e eles de ver os milagres de Deus. Uma outra citação, ainda no capítulo 26, o maná descido do céu era uma lição contínua de fé. Eles, ou seja, o povo de Israel, deviam buscar diariamente o sustento que Deus providenciava. Assim, nos nossos dias, nós devemos buscar a palavra de Deus todos os dias. O maná era recebido, era enviado do céu através de Deus todos os dias. E Deus, através da sua palavra, deseja que a gente venha nos alimentar diariamente. E esse talvez seja o nosso a nossa grande bandeira, a nossa grande lição, no resumo de hoje, estudar a palavra de Deus. Se você está tendo alguma dificuldade de estudar a palavra de Deus todos os dias, ore a Deus, que Deus vai te ajudar através da pessoa do Espírito Santo. Você que está estudando a palavra de Deus todos os dias, intensifique mais os teus estudos, para que cada vez mais a tua fé possa crescer, e a tua fé crescendo cada vez mais você vai poder ajudar outras pessoas também. E assim eu termino o resumo de hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, e para mim foi uma alegria, um privilégio ter a tua companhia. Siga nos acompanhando no canal Escola da Esperança, deixe o seu like, faça os seus comentários, compartilhe Esperança através da lição da Escola Sabatina. E você que está nos acompanhando na Rádio Viver, que você possa seguir nos acompanhando diariamente aqui na rádio que transmite a Esperança todos os dias às 19 horas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus abençoe os teus resumos da lição da Escola Sabatina aqui, tanto pelo canal Escola da Esperança como também pela Rádio Viver.